O cheiro de incenso misturado ao mofo das pedras úmidas do castelo de Kimbolton invadia suas narinas já fragilizadas pela tuberculose que lhe corroía os pulmões. Catarina de Aragão, outrora a rainha mais poderosa da Inglaterra, agora jazia em um leito modesto, suas mãos trêmulas segurando um rosário desgastado pelo uso constante. O tecido áspero dos lençóis simples arranhava sua pele pálida, tão diferente das sedas bordadas a ouro que um dia envolveram seu corpo real. Cada respiração era uma batalha contra a dor que se espalhava por seu peito, enquanto o vento gelado de janeiro de 1536 assobiava através das frestas mal vedadas das janelas, trazendo consigo o aroma úmido da terra inglesa que tanto amara e que agora parecia rejeitá-la. Seus olhos, um dia brilhantes como safiras, agora pareciam duas poças escuras de sofrimento, refletindo décadas de humilhação, abandono e uma solidão que penetrava até os ossos. O som distante dos sinos da capela ecoava como um lamento fúnebre, enquanto ela murmurava orações em espanhol, sua língua materna que se tornara sua única companhia nesta terra estrangeira que a desprezava. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Suas palavras se misturavam ao ar frio como vapor sagrado, uma última resistência contra um mundo que tentara quebrar sua alma. Como uma princesa nascida em palácios dourados, criada entre tapetes persas e jardins perfumados de laranjeiras, chegara a este momento de desolação absoluta, onde até mesmo o direito de ser chamada de rainha lhe fora arrancado? Mas o destino começou a tecer sua trama cruel com os constantes abortos espontâneos que se seguiram. Cada gravidez perdida era como uma punhalada em sua alma, cada filho não nascido uma esperança destruída. O cheiro metálico do sangue em suas saias, o peso da culpa que se acumulava em seus ombros, os sussurros da corte que a seguiam pelos corredores como fantasmas, tudo isso começou a corroer sua confiança. Henrique, inicialmente compreensivo, tornou-se progressivamente mais distante, seus olhos perdendo aquela ternura inicial para se transformarem em algo mais frio, mais calculista. Ela percebia como ele estudava outras mulheres durante os banquetes, como suas mãos já não procuravam as dela com a mesma urgência, como seu riso se tornava mais forçado quando estavam juntos. A chegada de Maria, sua única filha sobrevivente, em 1516, trouxe um alívio temporário. Segurar aquele pequeno corpo quente contra seu peito, sentir o cheiro doce da pele de bebê, ouvir os pequenos ruídos de contentamento enquanto amamentava, tudo isso lhe dava uma sensação de completude que não experimentava há anos. Maria era o espelho de sua própria infância, cabelos castanos sedosos, olhos inteligentes que já mostravam sinais de uma personalidade forte, pequenas mãos que se agarravam a seus dedos com uma determinação que ecoava sua própria tenacidade. Mas Henrique queria um filho homem, um herdeiro que pudesse continuar a dinastia Tudor, e sua frustração crescia a cada dia que passava sem que Catarina engravidasse novamente. Foi nesse contexto de crescente tensão que Ana Bolena apareceu na corte como uma tempestade inevitável. Jovem, vivaz, com cabelos negros que brilhavam como corvos ao sol e olhos escuros que pareciam guardar segredos perigosos, Ana possuía uma sensualidade que Catarina, aos 40 anos, sentia que já não conseguia competir. Observava de longe como Henrique se transformava na presença da jovem dama de companhia. Seus gestos se tornavam mais animados, sua voz mais melodiosa, seus sorrisos mais genuínos. O aroma do perfume francês que Ana usava parecia impregnar os aposentos reais, resolvendo gradualmente o cheiro familiar das rosas que Catarina tanto amara. A humilhação começou de forma sutil. Henrique passou a evitar suas refeições privadas, alegando questões de estado que exigiam sua atenção. Suas visitas ao quarto conjugal se tornaram cada vez mais espaçadas, até cessarem completamente. Catarina percebia os olhares de pena dos cortesãos, os sussurros que paravam abruptamente quando ela se aproximava, a maneira como até mesmo seus próprios criados começaram a tratá-la com uma deferência que parecia forçada. O palácio, que um dia fora seu reino, lentamente se transformou em sua prisão. Então veio a questão do divórcio. Em 1527, Henrique declarou publicamente que seu casamento com Catarina era inválido aos olhos de Deus, alegando que ela havia sido verdadeiramente casada com Arthur e que, portanto, a união com ele era incestuosa. As palavras do rei caíram sobre ela como pedras geladas, cada sílaba uma negação de 20 anos de casamento, de amor compartilhado, de esperanças construídas em comum.
Catarina sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O chão de mármore do palácio pareceu se inclinar sob seus pés. O ar se tornou rarefeito, as cores dos tapetes se desbotaram diante de seus olhos. Mas mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. A batalha legal que se seguiu foi uma tortura refinada. Cardeal Campeggio, enviado pelo Papa para julgar o caso, transformou os tribunais em um palco de humilhação pública. Catarina foi obrigada a testemunhar sobre a intimidade de seu primeiro casamento, a responder perguntas que feriam sua dignidade, a defender sua honra diante de homens que já haviam decidido seu destino. Suas palavras ecoavam nas salas de audiência como gritos de uma alma em agonia. O suor frio que escorria por suas costas durante os interrogatórios, o tremor em suas mãos ao assinar os documentos, a sensação de náusea que a dominava ao ouvir as acusações contra sua pessoa, tudo isso se gravou em sua memória como marcas de ferro em brasa. Thomas Cranmer, o novo arcebispo de Canterbury, selou seu destino ao declarar o casamento nulo em 1533. Catarina recebeu a notícia em seus aposentos, onde o cheiro de cera derretida das velas se misturava ao aroma amargo das ervas medicinais que consumia para acalmar seus nervos. O documento que lhe foi entregue parecia pesar mais que ouro em suas mãos trêmulas, cada palavra uma sentença de morte civil. Ela não era mais rainha, mas simplesmente Catarina, a princesa viúva de Gales, um título que negava 2 décadas de sua vida, que apagava sua identidade como se ela nunca tivesse existido. O isolamento que se seguiu foi cruel e sistemático. Henrique a removeu da corte, enviando-a primeiro ao castelo de Kimbolton, depois para residências cada vez mais remotas e mal conservadas. Seus criados foram reduzidos ao mínimo, seus pertences confiscados, sua correspondência interceptada. A jovem mulher que um dia dançava nos salões dourados de Westminster agora caminhava sozinha pelos corredores úmidos de castelos em ruínas, onde o som de seus passos ecoava como lamentos fantasmagóricos. Suas roupas, antes bordadas com fios de ouro, foram substituídas por tecidos simples e ásperos que irritavam sua pele sensível. A comida que lhe serviam era insossa e fria, muito diferente dos banquetes elaborados que um dia saboreara ao lado do rei. Se isso está te tocando de algum jeito, aproveita agora e se inscreve. Tem muito mais vindo por aqui, histórias que revelam como o poder pode ser cruel e como a fé pode ser nossa única companhia nos momentos mais sombrios. Catarina sabia que sua luta não era apenas pessoal, mas simbolizava a resistência de todos os que se veem abandonados pela justiça humana. Maria, sua filha querida, tornou-se outra vítima da vingança de Henrique. Separada de sua mãe por decreto real, a jovem princesa foi forçada a aceitar sua própria ilegitimidade, a servir como dama de companhia de Elizabeth, a filha bastarda que Ana Bolena havia dado ao rei. Catarina recebia notícias esparsas sobre Maria através de cartas clandestinas, descrições que lhe partiam o coração. Sua menina, um dia radiante e confiante, agora vivia sob constante vigilância, seus olhos perdendo gradualmente aquela luz de esperança que caracterizava sua infância. O sofrimento de Maria era um espelho do seu próprio, uma extensão da tortura que Henrique havia planejado meticulosamente. O isolamento físico foi acompanhado por um isolamento diplomático ainda mais devastador. Carlos V, seu sobrinho e imperador do Sacro Império Romano, inicialmente prometeu apoiá-la, mas as pressões políticas e os interesses econômicos gradualmente esfriaram seu zelo. As cartas que ela enviava à Espanha, escritas com tinta diluída em lágrimas, ficavam sem resposta por meses. O Papa Clemente VII, embora oficialmente mantivesse que seu casamento com Henrique era válido, evitava tomar medidas concretas que pudessem provocar uma ruptura definitiva com a Inglaterra. Catarina percebeu que estava verdadeiramente sozinha, abandonada tanto pelos homens quanto, aparentemente, pelo próprio Deus que um dia acreditava estar ao seu lado. Os anos se arrastaram como séculos. Catarina desenvolveu uma rotina monástica em seu exílio. Acordava antes do amanhecer para rezar, dedicava horas ao bordado e à leitura de textos sagrados, mantinha correspondência com alguns poucos aliados que ainda ousavam apoiá-la. Seus dedos, um dia macios como pétalas de rosa, tornaram-se calejados pelo trabalho constante. Suas costas se curvaram sobre o peso da solidão, seus cabelos, antes dourados como trigo maduro, se tornaram grisalhos prematuramente.
Mas aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Sua fé permanecia inabalável, sua dignidade intacta, sua recusa em aceitar o divórcio uma constante que irritava Henrique e alimentava sua própria força interior. As estações passaram como fantasmas. Catarina observava pelas janelas de seus aposentos as folhas do outono caindo como lágrimas douradas, a neve do inverno cobrindo os jardins como um sudário branco, as flores da primavera desabrochando em uma promessa de renovação que jamais chegava para ela. O cheiro da terra molhado após a chuva se misturava ao aroma de mofo que impregnava as paredes de pedra, criando uma atmosfera que parecia suspensar o tempo em um eterno presente de sofrimento. Seus únicos companheiros eram os livros de devoção, cujas páginas amareladas ela acariciava como se fossem rostos queridos, e o rosário que nunca abandonava, suas contas polidas pelo uso constante. Thomas Cromwell, o novo chanceler de Henrique, intensificou a pressão sobre ela através de métodos cada vez mais refinados de crueldade psicológica. Os poucos criados que lhe restaram foram substituídos por espiões que relatavam cada palavra, cada gesto, cada suspiro. Sua correspondência foi não apenas interceptada, mas também falsificada, criando uma rede de desinformação que a isolava ainda mais do mundo exterior. Os recursos financeiros que lhe eram destinados foram gradualmente reduzidos, forçando-a a viver em condições cada vez mais precárias. O aquecimento inadequado dos aposentos fazia com que ela passasse os invernos tremendo sob cobertores finos, enquanto a comida escassa e de má qualidade lentamente minava sua saúde física. Mas foi na dimensão espiritual que a verdadeira batalha se travou. Catarina transformou seu sofrimento em uma forma de martírio voluntário, oferecendo suas dores como sacrifício pela salvação da alma de Henrique e pelo bem-estar de sua filha Maria. Cada humilhação se tornou uma oração, cada lágrima uma oferenda sagrada. Ela estabeleceu um diálogo constante com Deus, não pedindo alívio para seu sofrimento, mas força para suportá-lo com dignidade. Suas orações ecoavam pelos corredores vazios como cantos gregorianos, enchendo o espaço com uma presença que transcendia a realidade física de sua prisão. O mundo exterior continuava sua marcha implacável. Ana Bolena, que havia destruído sua vida, foi por sua vez destruída por Henrique, executada sob acusações de traição e adultério. Catarina sabeu da notícia através de um de seus poucos confidentes, e sua reação foi caracteristicamente cristã. Rezou pela alma de Ana, perdoando-a pelos males que lhe havia causado. A ironia do destino não lhe escapava. A mulher que havia sido instrumento de sua desgraça agora compartilhava, em morte, o abandono que ela experimentava em vida. Jane Seymour, a terceira esposa de Henrique, morreu no parto após dar-lhe finalmente o filho homem que tanto desejava. Catarina chorou pela jovem morta, lembrando-se de seus próprios filhos perdidos, de suas próprias esperanças frustradas. Em 1935, a execução de Thomas More e John Fisher, dois dos poucos que haviam defendido publicamente a validade de seu casamento, representou um golpe devastador. More, em particular, havia sido um amigo próximo da família real, um homem de cultura e refinamento que visitava frequentemente a corte nos tempos felizes. Fisher, bispo de Rochester, havia sido uma das vozes mais eloquentes em sua defesa durante os tribunais eclesiásticos. Saber que esses homens honrados haviam morto por defenderem princípios que ela própria encarnava trouxe uma dimensão de culpa ao seu sofrimento. Sentia-se responsável por suas mortes, como se sua recusa em aceitar o divórcio tivesse selado o destino deles. O isolamento físico foi se intensificando gradualmente. Catarina foi transferida para residências cada vez mais remotas, lugares onde o vento uivava constantemente através das pedras mal ajustadas, onde a umidade penetrava em seus ossos como um veneno lento. Seus aposentos foram reduzidos a alguns quartos espartanos, mobiliados apenas para sobreviver. As tapeçarias que um dia havia bordado com suas próprias mãos foram confiscadas, substituídas por paredes nuas que refletiam o eco de sua solidão. O cheiro de mofo e decomposição que emanava das pedras antigas se misturava ao aroma das ervas medicinais que consumia para combater os primeiros sintomas da doença que lentamente a consumia.
Sua saúde começou a se deteriorar visivelmente por volta de 1534. O que iniciou como uma tosse persistente gradualmente se tornou em algo mais sinistro. Catarina percebeu que estava perdendo peso, que suas forças diminuíam a cada dia, que o simples ato de subir escadas se tornava uma tarefa exaustiva. Seus olhos, um dia brilhantes como joias, se tornaram fundos e cercados por sombras escuras. Sua pele, antes rosada e macia, adquiriu uma palidez serosa que alarmava mesmo seus carcereiros. Mas ela recusava-se a demonstrar fraqueza, continuando sua rotina de orações e leituras como se nada tivesse mudado. O ano de 1535 trouxe um agravamento significativo de sua condição. A tosse se tornou constante, produzindo um som rouco que ecoava pelos corredores vazios como um lamento fantasmagórico. Catarina começou a cuspir sangue, pequenas gotas vermelhas que manchavam seus lenços e a lembravam constantemente de sua mortalidade. O cheiro metálico que exalava de sua boca se misturava ao aroma doce e enjoativo dos medicamentos que os poucos médicos que a visitavam lhe prescreviam. Suas mãos, um dia firmes e hábeis no bordado, começaram a tremer incontrolavelmente, dificultando até mesmo as tarefas mais simples. Foi durante esse período de declínio físico que Catarina produziu alguns de seus escritos mais comoventes. Suas cartas a Carlos V, ao Papa e mesmo a Henrique se tornaram testamentos de uma alma em agonia, mas também de uma fé inabalável. Meu corpo pode estar se desfazendo, escreveu ela em uma carta a seu sobrinho, mas minha alma permanece intacta, ancorada na rocha da verdade eterna. Suas palavras transcendiam o sofrimento pessoal para se tornarem universais, ecoando a experiência de todos aqueles que se veem abandonados pela justiça humana, mas mantêm sua fé no divino. O inverno de 1535 foi particularmente cruel. Catarina passou semanas confinada ao leito, incapaz de se levantar sem ajuda, dependendo da caridade de seus poucos criados para as necessidades mais básicas. O frio penetrava em seus ossos como punhais de gelo, enquanto o vento que assobiava através das frestas das janelas trazia consigo o cheiro de neve e morte. Ela desenvolveu uma febre alta que a fazia delirar, revivendo em sonhos os momentos felizes de sua juventude, as danças com Henrique, os risos de Maria quando ainda era uma criança. Acordava dessas visões contênues nos olhos, percebendo que o presente era ainda mais cruel que suas piores lembranças. Mas foi na solidão absoluta desse inverno que Catarina experimentou também momentos de transcendência espiritual. Sozinha em seus aposentos, com apenas a luz vacilante de uma vela para a companhia, ela sentia uma presença que a consolava, uma paz que transcendia seu sofrimento físico. Suas orações se tornaram mais íntimas, mais pessoais, como conversas com um amigo próximo que a compreendia perfeitamente. Ela começou a falar com Deus não como uma súdita com seu rei, mas como uma filha com seu pai, derramando suas dores mais profundas, suas esperanças mais secretas, seus medos mais íntimos. A primavera de 1536 chegou carregada de presságios. Catarina percebeu que suas forças estavam se esgotando rapidamente, que cada dia poderia ser seu último. Mas ao invés de desesperança, ela experimentou uma estranha forma de alívio. Sua luta terrena estava chegando ao fim, e com ela, a dor que havia sido sua companheira constante por tantos anos. Ela começou a se despedir mentalmente de tudo que havia amado, de Maria, sua filha querida, que se tornava uma mulher sem sua orientação, de Henrique, apesar de todas as crueldades que ele havia cometido contra ela, da Inglaterra, a terra que adotava como sua e que agora a rejeitava. Seus últimos dias foram marcados por uma serenidade que surpreendia a todos que a visitavam. Catarina havia encontrado uma paz que transcendia sua situação física, uma aceitação que não significava derrota, mas vitória de uma ordem superior. Ela continuava a se recusar a aceitar o título de princesa viúva de Gales, assinando suas últimas cartas como Catarina a Rainha, um gesto de dignidade que manteve até o fim. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno, sua identidade permanecia intacta, sua honra preservada, sua fé inabalável.
O cheiro de incenso que agora impregnava seus aposentos não era mais o aroma pesado e opressivo do luto, mas o perfume sagrado da santidade. Catarina havia se tornado em vida uma espécie de mártir, não da morte física, mas da morte civil, da aniquilação social, do abandono institucional. Sua resistência passiva se transformou em uma forma de testemunho, sua recusa em aceitar o divórcio, uma declaração de princípios que ecoaria através dos séculos. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Ela havia transformado seu sofrimento em uma forma de oração, sua humilhação em uma espécie de sacrifício sagrado. O cheiro de incenso que agora impregnava seus aposentos não era mais o aroma pesado e opressivo do luto, mas o perfume sagrado da santidade. Catarina havia se tornado em vida uma espécie de mártir, não da morte física, mas da morte civil, da aniquilação social, do abandono institucional. Sua resistência passiva se transformou em uma forma de testemunho, sua recusa em aceitar o divórcio, uma declaração de princípios que ecoaria através dos séculos. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Ela havia transformado seu sofrimento em uma forma de oração, sua humilhação em uma espécie de sacrifício sagrado. Hoje, 5 séculos depois, quando visitamos as ruínas dos castelos onde Catarina viveu seus últimos anos, ainda podemos sentir o eco de sua presença. O vento que sopra através das pedras antigas parece carregar seus suspiros, as flores que crescem nos jardins abandonados parecem brotar do solo regado por suas lágrimas. Ela havia descoberto uma verdade que seus contemporâneos não conseguiram compreender, que a verdadeira realeza não reside em coroas de ouro ou túnicos bordados, mas na capacidade de manter a dignidade mesmo quando o mundo inteiro conspira contra nós. Sua coroa verdadeira era invisível, feita de fé, esperança e um amor que transcendia a compreensão humana. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Catarina de Aragão, a rainha que foi traída no altar da ambição humana, transformou sua tragédia pessoal em um testamento universal sobre a força do espírito humano quando ancorado em verdades eternas.